Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a sua vida e te inundar cada dia mais com a presença do Espírito Santo de Deus. Se não é inscrito no canal, que já venha se inscrever no canal, já venha deixar aí o seu like, o seu gostei, já venha tocar no sininho das notificações e receber todos os vídeos em nome de Jesus, para que sua vida venha ser abençoada ainda mais com estas palavras. Tiago, capítulo de número 4, versículo 17. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ou seja, a pessoa que ela sabe fazer o bem e ela não faz o bem, ela realmente comete pecado. Nós muitas das vezes pensamos que, e é realmente, de fato, é certo, nós muitas das vezes pensamos que pecado é somente pecar contra a santidade de Deus, é somente falar palavrão, é somente falar palavras torpes, é somente fazer aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, é somente errar o alvo, porque pecado é isso, errar o alvo. Nós muitas das vezes pensamos que pecado é só isso. Nós pensamos que está em pecado aquela pessoa que prostituiu, aquela pessoa que adulterou, aquela pessoa que matou, aquela pessoa que roubou, aquela pessoa que furtou, aquela pessoa que cobiçou a mulher do próximo, que cobiçou o objeto, o bem material do próximo. Nós pensamos e é de fato, nós pensamos que é somente pecado aquele amigo que traiu o outro com um beijo. Nós pensamos que pecado é somente o que Jacó fez, Esaú fez, que trocou ali a sua primogenitura. Nós pensamos que pecado é somente matar, roubar, destruir, é somente fazer aquilo que agrada aos olhos do inimigo, é somente fazer aquilo que Deus, que nós fazemos e ficamos completamente tristes, porque nós sabemos que a Bíblia condena, nós sabemos que a Bíblia proíbe esses pecados. Nós pensamos que é somente prostituição e tudo mais, tudo aquilo que é errado. Nós pensamos que é somente isso que é pecado. Nós pensamos que a pessoa que pratica isso e sobe no altar, ela está em pecado. Mas nós não damos crédito também, principalmente aquilo que Tiago diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 17, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ou seja, aqui nós já sabemos que nós sabemos fazer o bem. Nós sabemos fazer o bem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz o bem, ou seja, fazer bem é também terminar aquilo que a gente começa a fazer. Quantas e quantas vezes nós começamos a fazer algo e não terminamos? Quantas e quantas vezes nós começamos a fazer algo e nós desistimos no meio do caminho por conta das adversidades, das dificuldades, das calamidades da vida? Nós decidimos retroceder ao invés de dar prosseguimento em algo relevante. Muitas das vezes nós preferimos deixar para lá, nós preferimos não concluir aquilo que foi projetado em nosso coração, ao invés de dar prosseguimento. Nós muitas das vezes deixamos para lá e falamos que vamos começar outra hora, mas o tempo passa e nós vemos que aquilo não avança e fica para trás. Isso é não ser uma pessoa que faz o bem, ou seja, quando nós não terminamos o que começamos, nós não fazemos o bem. E também nós temos ali a oportunidade de sair de casa feliz da vida e dar uma palavra para aquela pessoa que está completamente triste, jogado na rua. Muitas das vezes, quando andamos pelas ruas e vemos pessoas jogadas nas ruas, dormindo nas ruas, pessoas mendigo, muitas das vezes passando fome, nós viramos as costas, nós não damos ali o sustento, nós nem sequer atentamos para aquele texto que Jesus disse: estive na cadeia e não viestes me visitar, estive nu e não me vestistes, estive com fome e não me destes de comer.
nós muitas das vezes não atentamos para isso, nós muitas das vezes ficamos ociosos, nós não fazemos, nós não tomamos muitas das vezes iniciativa de fazer algo bem para o próximo, e pensamos que pelo fato de não fazer o errado e sim não fazer também o certo, nós não estamos em pecado. Muitas das vezes pensamos isso, mas uma pessoa que não adulterou, que não matou, que não cobiçou, que não traiu, que não fez nada disso, e não fez o bem, e negou algo para alguém, e não fez o bem, e não pregou a palavra, ela está em pecado. Ou seja, está em pecado a pessoa que não faz o bem, porque não adianta somente não fazer o mal, não adianta, porque tem várias pessoas que são do mundo e que não bebe, que não fuma, que não cheira, que não prostitui, e ela acha que ela está bem, ela acha que ela vai para o céu dessa forma. Ah, não, eu sou bem demais, eu vou para o céu. Por que você acha que você vai para o céu? Porque eu não faço nada de mal. Ela está enganada, porque o céu não é para quem o céu não é por mérito, o céu é graça, e é graça de Deus, a salvação é pela graça e pela fé. Paulo diz em Efésios 2 que a salvação é pela graça e pela fé, não é dom, não é por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus, amém? A salvação é caríssima, o homem não pode comprá-la. Ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Mas se nós não fizermos o bem, nós cometemos pecado. É o que Tiago diz aqui, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. A pessoa que sabe fazer o bem e não faz o bem, ela está em pecado. Ah, mas eu não fiz nada de mal. Está em pecado. É o que a palavra diz. Então que nós devemos fazer o bem, que nós devemos cada vez mais e mais andar em santidade e não achar que estamos e que somos santos apenas porque não fizemos algo de errado, e sim que nós devemos ser santos, sim, separados para fazer o bem e para se desviar do mal, para que o nome de Jesus venha ser glorificado através das nossas vidas e que todos venham reconhecer que Cristo em nós, esperança da glória. Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.